Mauro César, a CBF mudou a data do clássico Flamengo e Vasco, né? Jogou para o Maracanã, né? Essa que é a questão, né? O jogo seria na ilha e aí o Ministério Público, os dois vereadores, alguns vereadores do Rio de Janeiro tem guerra civil, né? Mas os vereadores, alguns vereadores do Rio estão preocupados com o Flamengo e Vasco. É um negócio realmente interessante, né? E aí, depois disso tudo, a CBF jogou a partida para o Maracanã. Acho que a grande questão aí alegam que não há segurança no estádio. Primeiro, só descobriram isso agora, que não tem segurança. Quem tem que dar segurança é a polícia. Então, a polícia está passando o quê? Um atestado de incompetência crônica ou derivado dos atrasos de pagamento, problemas que o Estado do Rio de Janeiro está enfrentando? Cabe a eles explicar. Causa um desequilíbrio técnico, porque o turno teve o jogo em São Januário, com a torcida do Vasco, que é a maioria. E mesmo que a torcida do Flamengo tenha 90% do estádio, do Vasco tenha 10%, no Maracanã, é claro que é um cenário muito mais tranquilo para o Vasco do que jogar na ilha. Como para o Flamengo, seria muito melhor jogar com o Vasco no Maracanã no primeiro turno, se fosse lá, mesmo com a maioria de vascaínos, do que em São Januário. Estádio menor, pressão maior, aquela coisa toda. Então, é uma interferência técnica e dois times que estão disputando. Me chama a atenção também a passividade até aqui do Flamengo, que não se manifesta, não reage. Por que o Flamengo não vai à justiça contra o Estado? Contra o Estado. O Estado, com o ex-governador, aquele que está preso, foi quem entregou o Maracanã nas mãos da Odebrecht, que agora cobra taxas absurdas para quem lá joga. E o Flamengo vai ter que arcar, a priori, né, com a despesa. Lembrando que no Fla-Flu da semana passada, que teve um público de quase 40 mil pessoas, Fluminense e Flamengo dividiram a renda, cada um ficou com 25 mil reais. Nossa! 25 mil reais, uma renda de 1 milhão e caquerada, quase 2 milhões, sei lá. O Vasco jogou contra o Botafogo no final de semana e teve também um bom público e o Vasco ficou, aí não teve que dividir a renda, né, que o Fla-Flu foi um acordo dos dois, dividir as rendas dos dois Fla-Flus, ambos no Maracanã. E o Vasco ficou com 36 mil reais. Então a renda vai a 1 milhão e não sei quanto e o clube fica com 20 mil, 30 mil, 30 e poucos mil reais. Bom, está na hora de uma greve geral, né? Então a CBF está colocando o Flamengo, obrigando o Flamengo a jogar num estádio onde o Flamengo não queria, porque é caro. E aí tem o aspecto técnico. O presidente do Flamengo está lá na ilha, os repórteres estão lá, o CEO deve estar lá. Alguém tem que dar essa explicação, alguém tem que falar a respeito disso. Porque é impressionante assim, a passividade também, né? Para o Vasco. Mesmo que o Vasco não tenha se movimentado dos bastidores, é uma vitória, porque o Vasco não vai ter que jogar na ilha, vai poder jogar no Maracanã contra o seu grande rival, numa condição muito mais favorável a ele. Eurico Miranda deve estar dando baforada do seu charuto, feliz da vida, e faz ele muito bem, porque se os seus rivais não conseguem ter força política para lutar contra isso, né, e sequer se manifestam, né, eu não consigo entender isso. Por que o Flamengo não vai... não recorre, não apela, não sei se na justiça ou ao governador, sei lá quem, porque é errado. É errado. Então a Polícia Militar do Rio, as autoridades têm que assumir o seguinte, nós não conseguimos fazer segurança sobre o futebol. Então não pode ter mais jogo lá. Lembrando que não pode jogar em Brasília, em outro lugar, porque o regulamento do campeonato proíbe. Né? Então o Flamengo está sendo obrigado a jogar no Maracanã. Né? E o silêncio dos rubro-negros me impressiona. João, diga. Eu não tinha visto aqui, estou vendo agora, inclusive, né? Entrou às 18h36, né? Já estávamos no ar, uma nota oficial do Flamengo questionando a marcação do jogo, os custos do Maracanã, alegando que no ano passado, por exemplo, na Ilha do Governador, jogaram Botafogo e Flamengo com o mando do Botafogo e era um estádio montado em condições muito inferiores ao atual. Inclusive, publiquei no meu blog há alguns meses que a obra foi feita sem alvará da Prefeitura do Rio de Janeiro, a obra do Botafogo no ano passado. Os questionamentos aqui são todos pertinentes e batem com aquilo que nós falamos. Insisto na pergunta, por que o Flamengo, além de... quando eu falei há pouco, tem mais coisa aí, para mim é o quê? O Flamengo não tem força de bastidor, o Flamengo não consegue enfrentar a CBF, o Flamengo não consegue enfrentar a Federação, o Flamengo não consegue chegar e falar, não vou aceitar isso aqui, isso está errado. O Flamengo ele emite uma nota, ele admite uma nota, o camarada que nem eu estou lendo aqui, pega a nota, lê e fala, tá bom, tudo bem, vai jogar lá, bonitão. Tudo bem, ponto final. Por que o Flamengo não busca outros meios de protestar contra isso? Já são várias situações assim. Tivemos no ano passado, o Flamengo, no dia que o presidente do Flamengo foi a Brasília negociar com o governador, então, para jogar partidas do Brasileiro em Brasília, veio a determinação da CBF, a pedido da Federação do Rio, para que o Flamengo fosse proibido de lá jogar. Ele falou com a gente ao vivo por telefone, inclusive eu fiz o contato com ele durante o programa aqui, e ele no aeroporto, entrando no avião, conversou conosco aqui, indignado, que ele ficou sabendo no táxi no aeroporto. Depois isso foi... voltaram atrás, o clube teve que correr atrás. Agora, essa situação e outras tantas, o Flamengo não conseguia liberar o estádio
O Botafogo liberou rapidamente. O Flamengo tinha 1.000 bombeiro, não sei quem, veio o Aquaman, o Batman, todo mundo, não pode abrir esse estádio. Até que abriram o tal do estádio da Ilha do Urubu. Foi um parto aquele estádio. Já estava pronto e o Flamengo não conseguia as licenças. Acho que o Flamengo tem que usar um pouco mais da sua força popular. Porque se o presidente do Flamengo chegar e dar um soco na mesa e falar isso aqui está errado, são milhões de pessoas que vão ouvi-lo e que vão também questionar isso. Lembrando que o torcedor também é eleitor. Desses vereadores que estão preocupados muito mais com o jogo Flamengo e Vasco do que com a guerra civil, os problemas do Rio. Aliás, no Rio de Janeiro, a prefeitura não está pagando os hospitais. Antes foi o Estado, agora hospitais da prefeitura. Que barbaridade. Todo dia você vê nos jornais do Rio, hospitais que estão fechando, que pessoas em greve, sem atendimento. Os vereadores estão preocupados com o jogo Flamengo e Vasco. Será que é porque o futebol dá muita mais visibilidade para você aparecer ali como se fosse o paladino da justiça? É óbvio que tem que haver segurança do jogo, é óbvio que cuidados têm que ser tomados, mas se São Januário pôde receber Vasco e Flamengo há pouco tempo, por que a Ilha não pode receber Flamengo e Vasco? E se o jogo vai ser no Maracanã, por que os vereadores, que em sua grande maioria se calaram quando estupraram o Maracanã e entregaram nas mãos da Odebrecht, por que eles não vão lá falar com a Odebrecht? Nós queremos que o jogo seja aí. Dá para negociar um preço para esses dois jogarem? Não, o Flamengo joga aí que se dane. O Fluminense tem um acordo antigo com o consórcio que é mais favorável. O do Flamengo não, o Vasco também não tem. E o mando é do Flamengo. Então está sendo colocado o Flamengo está sendo injustiçado. Tem que pagar uma taxa muito maior e aceita, não é que aceite calado. Emite uma nota. Não, a CBF que pague, ela está marcando o jogo. Ela está marcando o jogo. Ela que pague o jogo. Então, a gente começou o programa falando da questão do Palmeiras. Quando o Palmeiras tem que sair do seu estádio, do Allianz Parque, para jogar no Pacaembu, ele joga sem pagar o aluguel do estádio, porque está no acordo. O que está acontecendo é a CBF fazendo o Flamengo jogar no estádio que ele não quer, não que ele não gosta do Maracanã, não é isso, é pelo contexto. As taxas muito maiores, sendo que o Flamengo investiu 15 milhões de reais na Ilha do Urubu. Para quê? Para não poder jogar? Não, eu acho que cabe ao Flamengo ter uma postura um pouco mais contundente. Uma postura de Flamengo, pô. É um clube da maior torcida do Brasil. E essa passividade, essa coisa de notinha oficial, isso é muito pouco, gente.